Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 11 de agosto de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Vendo Claramente. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Marcos 8, versos 22 a 30, que, como já mencionamos na lição de ontem, marca o início da segunda sessão de Marcos, cujo propósito é mostrar para onde Jesus estava indo e, ao mesmo tempo, como a visão dos discípulos estava distorcida em relação àquilo que era o propósito vivido por Jesus, ou que Jesus deveria viver para salvar a humanidade. O texto vai dizer o seguinte: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos do homem. O homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Então Jesus e os demais discípulos foram para a aldeia de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu que a ninguém contassem tal coisa a seu respeito. Bem, quando olhamos aqui para esse texto, nós percebemos um milagre que é único nos 4 evangelhos. Não houve nenhum outro milagre que Jesus precisasse exercer o seu poder por 2 vezes para alcançar o seu propósito de cura. Existem outros cegos que foram completamente curados por Jesus. Bartimeu começou a clamar de longe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ouvindo o homem, mandou um recado, porque a multidão o apertava: digam para ele que eu já estou indo. Quando Jesus chega, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? E ele diz: eu quero ver. E Jesus simplesmente diz: então veja. E imediatamente seus olhos são abertos. E existem outros milagres operados por Jesus com pessoas com baixa visão ou com a ausência completa de visão, mas Jesus vai curá-los de maneira total e completa. Esse é o único milagre no qual Jesus tem que exercer o seu poder por 2 vezes. Existem várias razões que estão embutidas no texto. Alguns comentaristas mencionam, por exemplo, que o detalhe desse texto é de que esse homem ele foi trazido por um grupo de amigos. Provavelmente ele não tinha um conhecimento a respeito de Jesus, não sabia do que Cristo era capaz. Provavelmente esse indivíduo tivesse já sofrido nas mãos de muitos médicos durante um bom tempo e não conseguia melhorar. Talvez ele pensasse que Jesus era apenas mais um curandeiro ou médico. Alguns livros de medicina do 1º século demonstram que as práticas de medicina dessa época eram mais parecidas com o curandeirismo do que com qualquer outra coisa. Para você ter uma ideia, existem registros que demonstram que saliva de médicos poderia ser considerada como um remédio. Por isso Jesus vai usar saliva para poder começar o processo de tratamento com esse homem, usando aquilo que ele conhecia, para poder levá-lo para um campo aonde ele não conhecia. Então, primeiro Jesus cospe nos olhos desse homem, e depois pergunta: você está vendo alguma coisa? E agora a visão começa a ser restabelecida, e ele responde: vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Ele via o vulto das pessoas. Para quem não via nada, ele agora já conseguia ver alguma coisa. Outro detalhe que os comentaristas mencionam é que provavelmente ele não fosse um cego de nascença, até porque ele sabia o que era uma árvore, ele sabia o que eram pessoas, a fisionomia delas. Por isso ele vai dizer: vejo pessoas e elas parecem árvores que andam. Se ele fosse um cego de nascença, ele não poderia fazer esse tipo de comparação. Mas aqui a gente já sabe que provavelmente ele não era um cego de nascença, mas agora, conforme a sua visão começa a voltar, ele tem agora uma reação, a fé surge no seu coração. E agora sim, com a fé restabelecida no seu coração, Jesus toca de novo nos seus olhos e ele passa a ver as pessoas
de forma total e completa. Isso, na verdade, acabava sendo, e eu achei muito interessante a visão do Dr. Thomas Shepard, que é o autor da nossa lição da Escola Sabatina, quando ele menciona que, na verdade, isso era uma espécie de parábola encenada por Cristo Jesus com aquele homem, tentando demonstrar como é que era a visão dos discípulos. Os discípulos não eram capazes de poder ver tudo nitidamente, eles viam as circunstâncias como aquele homem via no primeiro momento, como se fossem árvores andando. Jesus teve paciência com eles e esperou até que, no tempo certo, a fé surgisse no coração deles, para que então a sua visão fosse completamente aberta e eles pudessem ver qual era a natureza do reino de Deus e como o reino de Deus seria estabelecido na vida das pessoas. Quando olhamos para o livro de Atos, por exemplo, descobrimos que os discípulos ainda precisaram de cerca de 20 anos depois da ressurreição de Jesus para compreender como o evangelho seria pregado a todas as nações. Veja que, quando olhamos aqui para o texto bíblico, nós percebemos exatamente isso. Mas, ao mesmo tempo, percebemos que algum tipo de visão eles já tinham. Porque logo no desdobramento do texto, o Marcos ele vai colocar aqui a história de que Jesus pergunta aos discípulos quem as pessoas dizem que eu sou. E vocês, quem dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E apesar da curta visão, Pedro vai dizer, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mateus vai desdobrar essa mesma história, dizendo que na sequência, Cristo Jesus começou a mencionar que ele iria para a cruz, que ele seria morto, e Pedro vai dizer, tem compaixão de ti, isso jamais te acontecerá. E Jesus vai repreendê-lo dizendo, aparta-te de mim, Satanás. O que demonstra que, apesar de Pedro e os demais discípulos terem alguma visão a respeito de Jesus e do seu reino, a visão deles ainda era muito turva. Era como a visão daquele homem. Jesus havia já operado um milagre na vida deles, eles já eram capazes de ver alguma coisa, mas a sua visão só se abriria completamente depois da ressurreição de Jesus. Isso nos mostra como Cristo Jesus tem paciência com as pessoas. Ele espera até que estejamos prontos para podermos compreender aquilo que é a sua vontade. Às vezes, ele simplesmente espera até que, através das circunstâncias da vida, nós sejamos preparados e o nosso coração seja preparado para visualizarmos aquilo que Deus espera da gente. É claro que o plano de Deus não era que nós tivéssemos que esperar tanto, mas eu gosto muito de um texto que foi escrito pelo próprio Pedro. Posteriormente, na sua segunda carta, no capítulo 3, a partir do verso 9, ele vai dizer, mas o Senhor não se atrasa em fazer aquilo que ele prometeu, mas ele é paciente convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que significa que Deus tem paciência conosco. E às vezes ele espera até que estejamos prontos para que o milagre total e completo seja feito na nossa vida. O que nós devemos fazer diante disso? Nossa oração deve ser, Senhor, me ajude a compreender logo aquilo que o Senhor tem para mim, para que eu seja capaz de dar os passos que o Senhor espera que eu dê, para que eu compreenda aquilo que é o teu propósito total e completo na minha vida. Talvez hoje, essas circunstâncias que você está enfrentando, querido amigo, possa ser simplesmente um caminho que Deus encontrou para fazer com que os seus olhos sejam abertos e você deixe de ver as pessoas como se fossem árvores andando e passe a ver as pessoas como Jesus vê. Bem, eu quero orar com você nesse momento. Eu te peço que você abra o seu coração diante de Deus e ore comigo agora. Coloca diante dele aquilo que são as suas necessidades e ao mesmo tempo vamos orar para que ele abra os nossos olhos para que possamos entender aquilo que é o seu propósito para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por tua palavra e por sabermos que através dela podemos ser exortados e ao mesmo tempo ter uma noção daquilo que é o teu plano para a nossa vida. Quais são os propósitos do teu reino. Te pedimos perdão porque nem sempre somos capazes de poder entender tudo. Mas nos ajude a viver o melhor que o Senhor tem para nós. Nos colocamos em tuas mãos agora, Pai, acreditando que o Senhor tem planos, projetos e sonhos para a nossa vida. Coloque também cada amigo que nesse momento ora comigo, seus pedidos, suas necessidades diante do Senhor, pedindo que o Senhor responda de acordo com a sua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?